E aí, gente, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma aula de orçamento e hoje a gente vai falar sobre o processo construtivo, né? E dentro dele, de onde faz parte o orçamento, certo? Então, a primeira etapa do processo construtivo, pessoal, é a pesquisa de mercado, certo? Nessa pesquisa de mercado, a gente tanto faz a questão, né, a procura do terreno, aonde vai ser localizada a nossa edificação, certo? Para poder partir para o planejamento e o projeto conceitual da nossa edificação. Após isso, pessoal, quando você parte da pesquisa do projeto ou da pesquisa de mercado, é como se você já tivesse olhado onde você vai querer o seu terreno, né? Onde você vai fazer a sua edificação. Então, a partir que você faz um projeto conceitual, né, mais ou menos o que você vai querer, então você faz a aquisição desse terreno. E a partir da aquisição do terreno, você já começa a fazer a elaboração do seu anteprojeto, que é ali onde você vai ver a questão da viabilidade, né, faz um orçamento preliminar do que vai ser gasto, certo? E quando você tem já todas as modificações que você quer, né? Que você fez o seu projeto de viabilidade e fez um orçamento preliminar do que vai ser gasto, então você faz uma elaboração de um projeto definitivo, certo? E com esse projeto definitivo em mãos, você vai fazer o quê? Um orçamento, realmente o seu orçamento que a gente chama de orçamento analítico, certo? E daí você vai ter um cronograma da sua edificação já todo definido, né? Então, desde as infraestruturas até as superestruturas. A partir de você ter esse cronograma, você vai o quê? Vai estudar a questão do suprimento, que são os insumos, né? Para você começar a sua edificação e a logística, tanto de quê? De recebimento de material, de retirada de entulho, né? De todo o processo que existe dentro da construção. Por quê? Porque tudo isso ele vai dentro do seu orçamento, pessoal. Todas as coisas que você for realizar numa obra, ou é custo, certo? Ou é lucro, dependendo do que você for realizar, tudo tem que ser contabilizado no seu orçamento. Daí, então, quando você termina o suprimento e a logística, você parte para a execução da sua obra, tá certo? Nós vamos estudar por partes, certo? A questão das nossas etapas. E a primeira coisa que a gente vai estudar hoje é sobre reconhecimento do local, né? Porque a gente, para fazer um orçamento, a gente precisa reconhecer o local. Pessoal, muitas pessoas perguntam se pode fazer um orçamento à distância. Eu não aconselho fazer orçamento à distância. Por quê? Porque um orçamento à distância não te dá a visão como um todo dos derredores de onde vai ser realizada a sua edificação. Por quê? Porque você precisa saber a questão da logística, né? A questão da mão de obra do local, né? As legislações daquela localidade, o código de obra daquela cidade, né? Se naquela cidade, um exemplo, as fundações que você vai utilizar, existe o material perto, né? Se isso não vai acarretar muito custo a sua edificação. Então, a gente faz alguns tipos de levantamento, né? Para fazer o reconhecimento do local, ou seja, fazer orçamento só presencialmente, certo, pessoal? Nada de orçamento à distância. Não aconselho de forma nenhuma, né? A não ser que você tenha uma pessoa sua, né? Você entra em parceria com essa pessoa e essa pessoa visite o local e lhe dê, né, diretrizes e lhe dê tudo que existe naquele local, tá bom? Então, a gente precisa saber as dimensões de todo o terreno, né? As condições técnicas, a disponibilidade da mão de obra, pessoal, o fornecimento, né, dos equipamentos e serviços, se todos os equipamentos que você vai alugar, né, tem nas proximidades da sua edificação, tem naquela região, né? Os serviços públicos, água, luz, telefone, né? Para montar um canteiro de obra, a gente precisa de tudo isso, certo? As condições de acesso à sua edificação
e principalmente, pessoal, você conhecer o código de obra daquela região que você vai fazer a sua edificação. Porque é muito importante conhecer o código de obra, porque o código de obra, ele retrata como a sua edificação tem que ser, muitas vezes traz os recursos que sua edificação tem que ter, né? Como você deve fazer o armazenamento dos seus insumos. Então, tem que seguir o código de obra, pessoal. É muito importante você conhecer o código de obra da cidade, onde você vai fazer a sua edificação. E assim você precisa também conhecer o código de obra para fazer o seu orçamento, certo? Então, esse slide, pessoal, trata disso, né, do reconhecimento do local, para saber as etapas, como a gente vai seguir, certo? As etapas do nosso orçamento. E na próxima aula eu venho com as outras etapas e com a questão de preços, de custos, de lucros e o que é incluído dentro do orçamento, tá bom? Então, até a próxima aula.